A gente sempre começa no horário certinho. Sempre que se é às 3 às 3, se é às 7 às 7. Então, agora são 3 horas. Eu primeiro queria agradecer a todos os nossos clientes, amigos e parceiros que estão nos escutando. A gente está fazendo isso, Miguel, muito porque as pessoas estão em casa, estão ansiosas, querendo bastante informação, e é um dever nosso, enquanto instituição, promover o conhecimento. Você conhece nossa história, a gente começou essa companhia há quase 20 anos, né? Ensinando as pessoas a investir na bolsa. Então, o conhecimento, a educação, ele está no nosso DNA. E toda vez que a gente percebe essa demanda por conhecimento, a gente dá nossas caras e tenta promover esses debates junto com os nossos clientes. Eu estou com alguns sócios nossos aqui, o Pedro Mesquita, que é o Head do Investment Banking da XP. Hoje a XP está com um estudo de Investment Banking bem robusto, assim, a gente tem mais de 100 pessoas nesse mercado, foi líder de várias ofertas no ano passado e esse ano também, na parte de Equity Capital Markets, quanto na parte de dívida. Estou com o Fernando Ferreira, que é o Head de Análise da XP, que cobriu o ABI durante alguns anos, quando era analista do Sell-Side em Londres. E estou com o Guilherme Giseman, que é nosso analista da área de Research, que olha Equities Internacional. Então, é um prazer estar aqui com você. Você que tem uma história bem bacana de empreendedorismo corporativo, né? Que você está há bastante tempo na Ambev e hoje na Bembev, e hoje é o CEO dessa marca tão grande, tão importante, Equacraft, Kraft Heinz. Esse é o momento que a gente está convidando lideranças como a sua para poder bater papo, discutir ideias, pensar o que vai ser esse mundo pós-coronavírus. Então, eu queria passar a palavra para você, Miguel, pedir para você contar brevemente sua história, que muitas das pessoas que nos escutam aqui são empreendedoras, precisam dessa palavra de empreendedorismo, e depois a gente vai entrando num bate-papo muito setorial, muito conceitual, bem amplo sobre o que a gente vive agora. Muito obrigado, Miguel Patrício. Vou te passar a palavra. Um abraço. Deixa eu só tirar Prazer, do... prazer estar falando com... Eu estou em Já mute? tirei. Não, tá bom. Obrigado, Rafael. Prazer estar falando com vocês. É um prazer estar falando com o Brasil. Eu sou português, na realidade. Eu cheguei ao Brasil quando tinha 9 anos de idade, então vocês vão ver assim um fundinho ainda de sotaque. Eu sou eternamente estrangeiro. Em Portugal eu sou brasileiro, no Brasil eu sou português. Eu comecei a minha carreira trabalhando na Johnson Johnson, depois de ter feito faculdade na Fundação Getúlio Vargas. E de lá fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para a América Central. Aí fui trabalhar na Coca-Cola em Atlanta, voltei para o Brasil para trabalhar na Philip Morris. E aí um dia entrei na Brahma, não era nem Ambev, como Head de Marketing, faz muito tempo, faz 22 anos. E lá eu tive assim, a chance de fazer a carreira dos sonhos, né? Eu entrei numa companhia na época que tinha 200 milhões de dólares de EBITDA e saí 21 anos depois com 23 bilhões de dólares de EBITDA. Então, uma história legal de crescer 100 vezes o bottom line da companhia e ter vivido tudo. Eu fui head de marketing no Brasil, fui presidente para a América do Norte, depois fui presidente da Ásia, morei 5 anos na China, voltei para Nova York para ser o Chief Marketing Officer da companhia, onde eu fiquei por 7 anos. E aí, no começo desse ano, eu resolvi que já tinha feito tudo na Bev e saí achando que eu ia não me aposentar, porque não é exatamente o meu perfil, mas que eu ia investir em companhias e fazer outras coisas, ficar mais tempo em casa, e isso aí só durou um mês. Um mês depois, fui convidado para ser o CEO da Kraft Heinz, e aqui estou hoje com vocês. Faz 8, 9 meses que eu estou na Kraft Heinz, e agora vivendo esse momento incrível que todos nós estamos vivendo. Muito bacana. Ferreirinha, quer começar aí já você? Boa, obrigado, Fula. Obrigado, Miguel. Última vez que a gente prazer falar contigo de novo, né? Última vez que a gente se falou, os dois aí estavam no mercado de cerveja, né? Eu era analista, seu CMO lá da ABI, naquele evento
espetacular lá na África do Sul. Eu queria começar o bate-papo, Miguel. Vocês têm um business muito relevante na China e na Europa, né? Tanto Itália quanto Inglaterra. Então, eu queria entender como esses países já estão, né, à frente, né, aí da pandemia em relação a Brasil, a Estados Unidos. Quais lições que vocês têm aprendido de lá em relação à curva de demanda, em relação a categorias que funcionam melhor e pior, enfim, como é que tem comportado o consumidor? E se você pudesse dar um panorama geral, né, do que vocês estão aprendendo de lições na Europa e na Ásia, que vocês estão implementando, né, no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas de forma geral. Excelente pergunta. Eu acho que o fato de ser uma companhia global nos dá essa oportunidade de aprender rapidamente com os outros países, ainda mais numa situação dessas que alguns países estão à frente, outros estão atrás, naquilo que vai acontecer com todos, né? Eu diria que a primeira lição que a gente pegou, a primeira coisa, quando começou tudo isto na China, e a gente estava em janeiro, nós começamos a construir cenários de que se espalhasse pelo mundo, o que aconteceria, né? E nosso primeiro medo foi de falta de matérias-primas, porque, obviamente, China sendo o grande celeiro de matéria-prima para o Miguel, mundo. deixa eu te interromper um pouquinho. Naquela época, em janeiro, aqui a gente te interrompe pra caramba, aqui é bate-papo entre amigos. Naquela época, em janeiro, você, por ser uma empresa global, vocês ainda cogitavam assim, esse negócio deve ser só China. Tinha uma esperança que esse negócio não se espalhasse naquela época, em janeiro? Não. Quer dizer, a esperança sempre tem, né? Mas a gente já construiu no ato um cenário de vai se espalhar. E se espalhar, o que vai acontecer? Né? Então, a primeira coisa que a gente pensou foi, já tem problema de matéria-prima. A gente tem 180 matérias-primas sendo importadas da China e se cortarem fábricas, etc., cortarem a logística, a gente vai dançar. E então, o que nós fizemos, e é muito legal agora, faz 2 meses isso, né? Ou 3. E o que a gente fez foi aumentar estoques de segurança de matérias-primas que a gente poderia ter problema e buscar também outros possíveis provedores. Vou dar um exemplo para vocês. A gente é líder em sucos para criança, uma marca chamada Capri-Sun. 70% do suco é feito com suco de maçã. 50% do consumo, da produção de suco de maçã no mundo é na China. Então, a gente já acendeu a luz vermelha, vamos ter problemas. Automaticamente aumentamos os estoques de segurança e fomos procurar outros fornecedores. Hoje a gente está comprando do Chile e da Costa Rica também. E com isso não temos problema nenhum. Então, esse é um exemplo daquilo que a gente começou a aprender com a China e começou a ver o que estava acontecendo com a China, o que poderia acontecer. Hoje, na China, o nosso business voltou ao normal, tá? Quer dizer, não totalmente ao normal, porque a gente tem um business grande de venda a restaurante, os restaurantes estão funcionando, mas não estão funcionando na totalidade. Mas as nossas fábricas estão todas operando normalmente, nossas pessoas estão nos escritórios normalmente, e aquilo que a gente está procurando hoje na China é tentar entender o que vai acontecer no resto do mundo quando a gente voltar ao dia a dia. E vai haver uma mudança brutal, né? O behavior do consumidor vai mudar brutalmente. Eu vou primeiro falar daquilo que vai mudar com a gente e depois falar um pouco que eu acho que vai mudar na vida das pessoas. Por exemplo, o que a gente viu é que a comida entregue em casa, home delivery, obviamente explodiu no momento da crise, mas agora que voltaram as coisas ao normal na China, não voltou para trás. Então, as pessoas aprenderam a comer em casa sem ter que ir ao restaurante e pedir essa comida. Isso para nós, obviamente, tem consequências grandes, né? Como empresa de comida. Ou seja, mas muito mais que isso, que a gente está vendo dificuldade dos nossos funcionários em voltarem para o escritório. A gente está trabalhando mais ou menos com 60% dos funcionários. Os outros 40% se negam a ir para o escritório. Gostaram de trabalhar de casa e não querem, se negam a maneira de falar, mas não querem. E isso está acontecendo com crianças também. As crianças que estudaram e acharam muito legal não ter que pegar ônibus,
não ter que comer lanche na escola. Então, essas coisas vão mudar a sociedade para sempre. Vai ter muito mais educação online, vai ter muito mais home delivery para comida. As pessoas vão demorar muito mais tempo para sentar num restaurante. Então, eu acho que o behavior, desculpa pelo meu inglesismo, eu estou há muito tempo fora, tem palavras até que eu tenho dificuldade de lembrar no português. O behavior vai mudar para o mundo, né? E a gente está tentando entender o que são essas coisas que estão mudando já na China para a gente tentar se antecipar. Por exemplo, o que eu acabei de dizer, que o home delivery vai aumentar muito durante esse período e não vai cair quando acabar a crise, porque as pessoas se habituaram. A outra é óbvia, a penetração de e-commerce está indo... Na China aumentou 30%, já era o país com a maior penetração de e-commerce no mundo, aumentou 30% na China. Aqui nos Estados Unidos, também são os mesmos números, 30%, 40% de aumento de penetração, novas pessoas comprando online. E a dificuldade hoje nos Estados Unidos é entrega, né? Hoje está um caos no mundo de e-commerce porque estão com dificuldade de entregar os produtos nas casas das pessoas. Aquilo que demorava um dia está demorando uma semana. Isso para comida é um pouco mais complicado. Não tem? Entendi. Vocês viram algum tipo... Assim, quando eu falo com os meus amigos que estão morando lá na Europa ainda, eles têm falado que tem... Assim, os supermercados continuam abertos, mas tá tudo vazio, né? Assim, tá faltando muito produto nas gôndolas. Você gerou esse movimento de compra, né? Das pessoas se estocarem em casa. Isso acabou gerando algum tipo de desabastecimento em algumas categorias. O que vocês estão vendo em relação a isso, né? Tanto a questão do abastecimento quanto essa demanda muito grande, as pessoas se estocam, depois elas voltam a consumir, tem esse repeat purchase, né? Ou seja, a pessoa volta a comprar ou a demanda vai cair depois também, porque todo mundo tem um monte de estoque em casa de alimento. Bom, a gente viu dois momentos. O primeiro foi o panic buying, né? Quando começou a crise, todo mundo vai para o supermercado e compra o máximo que puder comprar. Esse primeiro momento é mais de produtos não perecíveis. São latas e coisas que duram mais tempo. Por exemplo, no nosso caso, a gente vendeu mac and cheese, Kraft mac and cheese, assim como uma coisa, volumes absolutamente inacreditáveis, não para. Ou até mesmo vinagre porque era uma alternativa para desinfectar, já que não encontravam os produtos de limpeza, e nos Estados Unidos tem muito o hábito de se limpar com vinagre. Então, vinagre também, loucura. Esse é o primeiro momento. Aí, quando as escolas pararam e os escritórios pararam, aí teve um segundo momento. E esse segundo momento foi de um aumento do consumo de uma forma geral de alimentos. E por uma razão óbvia, agora você tem crianças em casa. Exato. E você tem os pais em casa. Então agora você tem café da manhã, que as pessoas já não tomavam em casa. Você tem almoço, que as pessoas não comiam em casa. E você, agora a família toda, obrigatoriamente em casa no jantar. Não tem mais restaurante para ir no jantar. Então teve um segundo aumento, e aí foi para todos os produtos, né? E hoje, em grocery, a gente está hoje nos Estados Unidos trabalhando com 3 turnos, 24 horas por dia, para atender a demanda. E aí essa é a mesma coisa que está acontecendo na Europa. Por outro lado, né, o outro lado da moeda é que food service, que é parte da companhia que vende para o restaurante, a redução é gigante, né? É impressionante, obviamente. Na Europa ainda mais, porque na Europa fast food também foi fechado. Nos Estados Unidos, fast food foi fechada a loja, Mas o delivery está... O delivery e o drive-thru continuam. E o drive-thru é 70% do movimento de fast food. Então, continua, né? Então, a gente tem uma parte maior de fast food, de food service. Mas na Europa, fechou. Né? Fechou para balanço, né? Isso é uma parte grande da nossa companhia. Então, o grocery explodiu, mas a gente tem trabalhando as fábricas de food service fechadas, as fábricas de grocery
que são a maioria, trabalhando 3 turnos. Outro fato de compra que muda é que as pessoas não querem ir todo dia ao supermercado, né? Ou não querem fazem compras muito maiores, né? Então, são mais espaçadas. A compra semanal, ou compra quinzenal, ou até compra mensal. E então, essa é outra coisa que tem acontecido. Por essa razão, o que a gente chama de club nos Estados Unidos, que são os Sam's e os Costco, que são as cadeias de desconto, ou cadeias de bulk, né, que são grandes quantidades, as vendas explodiram, né? Porque as pessoas querem comprar em maior quantidade. Assim, de uma forma geral, esse foi o grande impacto aqui. Guilherme, quer continuar? Sim, obrigado. Miguel, uma pergunta. Nas linhas do que você estava falando sobre food service, eu acho que primeiro a gente enxerga essa mudança estrutural que está acontecendo e a empresa claramente é uma beneficiada, né, das pessoas comendo mais em casa. Saiu uma pesquisa ontem nos Estados Unidos que 70% das pessoas estão cozinhando mais em casa, etc. Eu queria ver como você enxerga esse contraposição, né, do aumento com eating at home e talvez algum efeito negativo no food service, no catering, em qualquer consumo fora de casa, né? Principalmente na parte de ketchup, e parece que o food service representa uns 10 a 15% do top line da empresa, da receita, né? Queria ter uma ideia de como você enxerga isso. E na parte também de receita que vem do resto do mundo, que mais ou menos 11%, se tem impactos mais graves, né, apesar de ser uma parte menor da receita, do que nos core markets. Não, olha, o food service é 20% do faturamento da companhia e Estados Unidos hoje é 70% do faturamento da companhia. Então 30% vem dos outros mercados. Nós estamos muito concentrados em mercados maduros, né? Ou seja, Estados Unidos, Canadá, UK, Austrália. Infelizmente, menos expostos em América Latina, quase nada em África, Middle East e mesmo Ásia, a gente é pequeno. Está muito mais concentrado em países maduros. O comportamento é o mesmo nesses países maduros, ou seja, aquilo que eu descrevi tem as suas diferenças. Por exemplo, em UK, nós somos líderes absolutos em feijão em lata, os baked beans, Heinz baked beans, e em sopa em lata. E produtos em lata são os produtos que as pessoas primeiro compram no momento desses. Então, em UK, as nossas vendas estão muito superiores a qualquer outro lugar do mundo. Mas, de uma forma geral, a gente está para grocery produzindo aquilo que a gente consegue. A gente está vendendo tudo que a gente consegue produzir para grocery, né? Entendi. E uma outra pergunta em relação à alavancagem. A empresa está muito bem posicionada agora, dada a alavancagem, para capturar todo esse crescimento. Eu queria ver se você consegue passar uma ideia de como se impactaria mais os lucros. Tem uma correlação relativamente forte, né, que tem tido de alavancagem, uns 43% de alavancagem, com a performance das ações do segmento. E as top 3 ações performaram melhor, tinham 0,3 vezes, né, debt to EBITDA, e agora me parece que é a vez, né, do outro grupo. Então, queria entender melhor como você vê essa alavancagem beneficiando a empresa agora. Não sei se beneficia a companhia, mas com certeza não atrapalha. Ou seja, a gente tem um debt alto, relativamente alto. Nós temos aproximadamente 30 bilhões de dólares de debt. Mas a gente não tem problema algum de liquidity. A gente está com uma demanda forte, cash flow forte, liquidity muito bem. Nós tínhamos também um revólver que podíamos usar em algum momento. A gente pegou esses 4 bilhões de dólares e pegou e estão com a gente só por precaução, não porque a gente necessite, mas como a gente tem essa possibilidade, a gente resolveu exercê-los. Então, não tem, assim, talvez diferente de muitas companhias hoje,
que eu imagino como, sei lá, imagina na indústria da aviação, né, que parou completamente, ou de hotéis, ou de navios. Eu fico imaginando essas empresas de cruises. Nós estamos no mundo de alimentos, são produtos essenciais, né? Então, a gente está comparando com o resto do mercado, a gente está num safe haven, né? Um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. O meu maior medo, quando a gente começou essa crise, era que as nossas fábricas pudessem parar. E porque ou por contaminação de funcionários, ou por determinação de governos, ou por unions, né? Como é que fala? Sindicatos, um risco grande. E, obviamente, que food não pode parar, a gente tem que lembrar isso todo dia. Eu pessoalmente ligo todo dia para 2 governadores aqui nos Estados Unidos para conversar com eles e para dizer como é que a gente está, para ter o comprometimento dele para deixar as fábricas abertas, continuar as fábricas abertas, nos ajudar com logística e tudo mais, porque a gente é a maior companhia de alimentos dos Estados Unidos. Então, a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande com o país e com o mundo, de alimentar o mundo, né? E o legal nessa história é que os nossos funcionários estão entendendo isso muito bem e estão muito orgulhosos disso. E você não vai acreditar, mas a verdade é que a gente está com os menores níveis de absenteísmo de sempre, né? É mesmo? É. Que bacana. E ouvindo as nossas pessoas de fábricas, eles dizendo que o moral nunca teve tão alto. Então, assim, um senso de duty, de responsabilidade, sabe, aquela coisa, o país não pode cair por nós, né? E não é só nos Estados Unidos, não, eu estou falando isso no mundo. As pessoas estão com um senso de orgulho, assim, um orgulho, e claro que essa responsabilidade grande do CEO, eu como CEO, de estar, sabe, me comunicando com as pessoas nesse sentido, falando com as pessoas. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com 9.000 pessoas, 9.000 funcionários hoje, como nós estamos fazendo agora, no mundo inteiro. E é um momento difícil, porque a gente teve primeira pessoa que faleceu, um funcionário de uma fábrica que faleceu. Então eu quis que as pessoas ouvissem de mim e que a gente honrasse essa pessoa e tudo mais. E o mundo continua, né? Então é quase como uma guerra, né? Uma guerra. A gente está numa guerra contra um vírus e na frente da linha dessa guerra, os soldados são os médicos, são as enfermeiras que estão nos hospitais e são as pessoas que estão nos supermercados, os funcionários dos supermercados, e são os funcionários que estão fazendo comida. Se esses 2 setores pararem, aí a sociedade para, né? Então, a gente está num dos setores essenciais neste instante. Então, esse senso para os nossos funcionários hoje é muito importante. Eles são heróis, né? E a gente está tratando os nossos funcionários, os nossos colegas como heróis. E é assim que eu quero que eles se sintam, porque eles são heróis. Miguel, para tentar aqui agora falar um pouquinho mais de cenário, vocês como uma empresa, né, global, com acionistas globais, obviamente trabalham com cenários em cima de dados e com certeza tem muita informação. E que você poderia falar para a gente aqui de cenários que vocês estão trabalhando, quanto a tempo, quanto a essa doença que a gente conhece muito pouco, mas que obviamente a gente, né, vai trabalhando em cada uma das nossas companhias com dados e estatísticas, enfim. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí sobre isso. Olha, eu acabei de sair de uma reunião com um banco, um dos maiores bancos americanos, com o head global de equity do banco, uma conversa sobre cenários, exatamente sobre cenários. Não vou falar o nome, porque não perguntei se eu podia falar qual é o nome, então não vou. Mas um dos grandes americanos. Uhum.
E ele está falando muito de recessão, eu perguntei, mas me conta, quais são as projeções de vocês para a redução do PIB? Opa, vocês estão me vendo? Perfeito aqui. Ah, bom, então tem alguma coisa errada aqui, peraí. Ok. Quais são o que vocês estão esperando do PIB nos Estados Unidos? E ele me falou, olha, a gente está esperando que o PIB nos Estados Unidos no segundo quarto caia 15%. Recessão gigante, mas que se recupere rapidamente, que no primeiro quarto do próximo ano a gente já esteja numa normalidade. Ele falou, essa não é a parte que mais me preocupa. Palavras dele, o que mais preocupa é a inflação que vai ser gerada nos Estados Unidos por injeção gigante de capital, como nunca foi vista desde os anos 40. E que isso pode fazer enfraquecer o dólar, né, em relação às outras moedas no mundo. Isso vai ter consequências grandes, né? Pode explicar um pouco mais esse ponto, Miguel, da inflação nos Estados Unidos? Cara, você tem estímulos gigantescos de dinheiro nos Estados Unidos hoje acontecendo. Não vamos esquecer que a gente tem uma eleição em novembro também, né, aqui nos Estados Unidos. Tem um estímulo muito grande para a economia voltar rapidamente, mas é um estímulo que nunca foi visto, né? E isso pode gerar inflação. Então, faz muito tempo que os Estados Unidos não lida com inflação. Então, essa é uma coisa que a gente precisa agora pensar o que significa isso, que cenário é esse. Eu acho que no curto prazo, a minha preocupação de recessão aconteceu muitas vezes, né? Então, a gente tem um pattern. Para mim, é ele voltar atrás no tempo e ver o que aconteceu nos tempos de recessão e ver o que é que aconteceu no nosso mercado, nos nossos produtos, mixes. Provavelmente, eu imagino, que produtos mais baratos vão vender mais, que produtos menores vão vender mais, que as pessoas vai ter um grande desemprego também. Então, isso são todas coisas que a gente já viu, né? O que a gente não viu, realmente, não viu há muito tempo, é a inflação. E isso, se realmente acontecer, eu acho que tanto eu como vocês precisam pensar o que isso pode significar. Não sei, eu acabei de sair do copo, preciso pensar um pouco sobre o que isso possa significar. Mas é uma importante reflexão. Miguel, eu queria te perguntar outra coisa. Como é que está? Aqui no Brasil, a gente também está, obviamente, com mais timidez pela restrição orçamentária do Brasil, mas também ensaiando um grande estímulo também para a economia. O que a gente escuta aqui no Brasil é que esse estímulo está demorando chegar na ponta, tanto nas pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas, as pequenas, médias empresas e as grandes em alguns casos também. Eu estou te perguntando isso porque hoje de manhã eu acordo muito cedo e estou lendo 100% das coisas aí fora, porque essa é uma crise global, e vi que os grandes bancos americanos eles estão tendo dificuldade em viabilizar o empréstimo para small business pequenos, etc. Então, minha pergunta é assim, quando você vai conversar com com as pessoas aí fora, o dinheiro está chegando na mão da pessoa física, está chegando na mão do pequeno e médio empresário, eles já conseguiram operacionalizar essa ajuda? Olha, eu acho que é muito cedo para falar, Rafael, é tão recente, a gente está falando da semana passada, é muito recente. E eu acredito que num país como os Estados Unidos vai acontecer, porque está muito, assim, o nível de desenvolvimento, de conhecimento do microempresário é muito diferente, ele está muito mais conectado, muito mais fácil dessas coisas acontecerem. A própria comunicação. Um país como o Brasil é muito mais difícil, né? Você tem uma grande parcela da população que nem entende, às vezes, o que está acontecendo exatamente, ou o que tem que fazer, né? Uma desinformação muito grande. Eu acho que aqui, eu quero acreditar que aqui a gente não vai ter problema para executar o plano. O que vai segurar muito a economia no curto prazo, com certeza.
Acho que uma luta agora muito grande nos Estados Unidos e no mundo é contra o desemprego. O desemprego é brutal, né? Imagina o setor de hotéis, restaurantes, de entretenimento, aviação. Ninguém, está tudo parado. Está parado, né? Então, desemprego em massa, tem que acontecer. Então, o governo está tentando segurar isso, obviamente, e fez isso de uma forma muito rápida, eu acho. Agora tem que acontecer, como você falou, tem que acontecer. Vamos ver, mas eu acho que é muito cedo para estar falando. Ô Miguel, passando um pouco aqui para a pergunta de alguns clientes nossos aqui do mundo corporativo no Brasil, e aí trazendo um pouquinho mais para o micro da Craft aqui no Brasil. Hoje, dentro da estratégia de Brasil, vocês estão considerando mais o crescimento de EBITDA, estão priorizando margem? O que é hoje a estratégia da Craft, falando um pouco mais de Brasil, tá? Essa é a pergunta de um cliente corporativo aqui nosso. Legal. Olha, eu vou te falar, no longo prazo, eu aprendi na vida, experiência, que companhia que prioriza top line ou prioriza bottom line não tem vida longa, né? Se você prioriza só top line, você morre. Se você prioriza bottom line, morre um pouco mais à frente, né? Eu acho que não existe um ou outro, tem que ter os dois, no longo prazo, né? No curto prazo, no Brasil, a gente tem crescido muito top line, mas não tem crescido o bottom line na mesma velocidade. Mas só por uma razão, por investimento. Então, a gente investiu numa base para poder crescer e a gente vai crescer a nossa margem. Mas não porque agora temos uma estratégia de crescer agora o bottom line em vez do top line, mas porque a gente teve que investir. Vou dar um exemplo: a gente teve que investir uma grande quantidade de dinheiro em execução de vendas, em ter times de vendas para executar no ponto de venda e tudo mais. Esse investimento está feito. O volume vai crescer e esse custo vai ser diluído, esse custo fixo. Então, eu tenho uma expectativa de crescimento de bottom line no Brasil, mas não porque agora eu só quero bottom line, mas porque eu acredito que no longo prazo a gente precisa dos dois. E o Brasil está indo muito bem no top line. Heinz está sendo construída de uma forma incrível como marca premium. Então, a gente tem um time muito bom no Brasil, uma liderança incrível, muito satisfeito com o nosso trabalho no Brasil. Mas a gente cresceu nos últimos anos mais no top line do que no bottom line pelas razões que eu descrevi. Mas no longo prazo tem que ser os dois. Miguel, eu tinha duas perguntas para fazer. A primeira delas, dado a sua grande experiência aí no mercado de cerveja, né, e agora tocando uma das maiores empresas de alimentos do mundo, se você pudesse comparar um pouquinho como é que é a complexidade, né, de tocar um business de cerveja e marcas de cerveja, versus agora que vocês têm, né, mais de, sei lá, 60 categorias e o número de SKUs gigantesco, né? Então, como é que é fazer o management dessa complexidade que me parece bastante maior, né, do que do mercado de cerveja? E aí a segunda pergunta que eu tenho você veio muito com esse mandato, né, de continuar o turnaround na Kraft Heinz, né, mas também de mudar um pouco o foco no sentido de trazer mais foco para a parte de marcas, marketing e top line, né, como você falou agora. Mas a minha pergunta é se dá para continuar o movimento de turnaround num momento como esse, ou agora é hora de esperar, focar, né, fazer o básico bem feito, focar na produção e na distribuição, e depois a gente rever o processo de turnaround, né, mais para frente. Então, como é que você está pensando esses dois assuntos? Deixa eu começar pela segunda e depois eu vou para a primeira. Acho que a segunda é mais legal, para mim, pelo menos. O que eu poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: nunca despreze uma crise. Nunca. Crise é sempre um momento de você se reinventar. É o momento em que as pessoas estão mais disponíveis, mais propensas à mudança.
e é onde é o momento que você mais facilmente consegue mudar. Eu participei de alguns turnarounds na minha vida e esse os momentos de crise são os momentos que mais me energizam. Eu estou pilhado porque esse é o momento de realmente fazer mudanças que a gente precisa fazer. O legado da Kraft, deixa eu te contar um pouco. Então é o seguinte, não quero parar não, eu quero acelerar, tá? Não quero parar, quero acelerar. Quero tirar proveito deste momento, tanto com os funcionários. Eu virei meio cheerleader dentro da companhia hoje. Eu preciso fazer as pessoas acreditarem, ficarem orgulhosas. Eu estou indo em fábrica, eu estou filmando de lá, sabe? As pessoas precisam ver o líder acreditando como elas estão acreditando, terem essa honra, esse orgulho de trabalhar com uma companhia de alimentos como a gente está hoje. Trabalhar em alimentos hoje é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos entender isso. Então, precisamos desse um ótimo momento para a gente reinventar a companhia. A gente está batendo recordes de produtividade como a gente não sabia que podia bater nas fábricas. A gente está sendo ágil como a gente não sabia que podia ser, né? E eu acho que isso é um momento onde as pessoas precisam conseguir o impossível. E as lideranças são fundamentais nesse instante, né? Então, assim, nunca despreze, nunca perca a oportunidade de uma crise. Enquanto os outros estão deprimidos, é que você vai conseguir ser diferente, né? Então, não quero parar não, quero acelerar. Enquanto os outros vão estar deprimidos, você vai ser diferente. Não, os outros vão estar deprimidos e você vai estar tirando vantagem dessa depressão, né? Tá todo mundo, se os outros choram e explicam por que você não pode fazer, você achar a forma de fazer é incrível e motivar as suas pessoas. Esses exemplos que eu acabei de dar, a gente está batendo recorde de produtividade na companhia, nas nossas fábricas. A gente tem um menor nível de absentismo, né? Num momento em que falta assim, as pessoas nos supermercados não tem gente, está faltando gente, as pessoas estão com medo. Ontem faleceu um cara, coisa horrível, uma tristeza, numa fábrica incrível que a gente tem nos Estados Unidos. Hoje eu recebi um e-mail do gerente da fábrica dizendo: Miguel, a fábrica está em silêncio. As pessoas estão tristes pelo que aconteceu. Elas estão absolutamente comprometidas em continuar aquilo que elas estão tão orgulhosas em fazer, que é Feeding America. Um cara que me mandou. Feeding America. Vocês colocaram esse lema dela, Feeding America? Pô, que bacana. We are Feeding America. Então esse senso, essa coisa, no momento de crise, essa chamada para a guerra, para a luta, eu acho que é uma tremenda uma oportunidade para todos, né? Eu estava na China em 2008, quando a gente teve a outra crise, e a história foi a mesma. O momento em que a gente revolucionou, trocou tudo na China, a gente mudou tudo e ganhou. História legal do crescimento na China. Então, eu aprendi muito na China. E nesse instante, eu estou muito, muito energizado para a gente conseguir continuar a transformação que a gente tem que fazer na Kraft Heinz. Agora, falando um pouco de legado, só queria dizer que the Kraft Heinz, se Kraft Heinz tivesse comprado o Unilever, né, como fez uma oferta para comprar o Unilever, ou se tivesse comprado outras companhias que ela fez oferta, mas que não são públicas, então eu não vou falar sobre elas, que quase aconteceram, a gente não estaria falando aqui hoje, eu não estaria aqui. Se tivesse isso dado certo, isso teria sido um tremendo sucesso. Mas não aconteceu. E como não aconteceu, a gente teve que adaptar, e tem que adaptar o business model, que era um business model muito mais em cima de inorganic growth, né? Você compra, você reduz os custos brutalmente dessa companhia, transforma isso em cash, usa o cash para comprar a próxima. E não aconteceu, provavelmente porque a gente viveu 10 anos de
crescimento econômico de uma forma inacreditável que não propiciou a compra da companhia nova. Mas se tivesse acontecido, todos eram gênios, os gênios das empresas de consumo. Eu não estaria aqui falando hoje. Então, eu não acho que teve nada de errado. Teve uma estratégia que precisa ser adaptada. E é isso que eu estou fazendo hoje. Essa adaptação, ela é uma forma simples, e que eu acho que isso sim é uma lição para todos nós, em business. Você não pode só pensar em crescimento inorgânico, você tem que sempre pensar em crescimento, das duas formas, orgânico e inorgânico. Então, a nossa obsessão nesse instante é aprender a crescer organicamente de novo. É outro jogo, são com outras variáveis, com outros skills, com outro time, né? E nós estamos reaprendendo. E então é uma transformação de business model. Para um líder é a coisa mais fascinante que tem. E estar nesse momento que a gente está, em que o mundo precisa de mudança, vai me ajudar muito. Porque é muito mais fácil. A crise propicia fazer isso. A crise propicia você ter a coragem, as pessoas entenderem, elas terem a coragem de mudar. E aí, por exemplo, eu queria pegar, tem duas perguntas aqui, uma do Eduardo Mufato, que te mandou um abraço aqui da rede Mufato Supermercado, e a outra do Cauê Amaral, que é um cara que olha a Ambev, olha o grupo, olha a Kraft Heinz há bastante tempo. Eles perguntam o seguinte, você vê ganhos de eficiência da companhia, por exemplo, com mais home office, com mix novo de lançamentos para atender esse novo fluxo? Mix novo de lançamentos. Deixa eu te falar, bom, home office, surpresa para mim. Eu confesso que eu nunca acreditei em produtividade trabalhando de casa. Eu e você. Eu sempre fui, eu confesso que era uma modernidade para mim que não acreditava. A verdade é que está sendo super produtivo, pelo menos para mim e para o meu time. Mas eu sei que para aquelas pessoas que estão no apartamento em Chicago, sozinhas, um apartamento teco, estão deprimidas. E para aquela pessoa... Mas isso no futuro não precisa ser dessa forma. Ou seja, nós mesmos aprendemos a entender melhor a tecnologia. Eu nunca usei um headphone para estar fazendo Zoom. Agora eu uso headphone porque a comunicação é melhor, você me ouve melhor. Então eu estou muito mais aberto a um misto de trabalho de casa e tudo mais. Em relação à inovação, eu acho, de novo, indo para o ponto do behavior, o behavior vai mudar. A gente está fazendo pesquisas e tentando entender melhor o que vai mudar, para a gente entender melhor o futuro. E no meu mercado de comida, vai mudar. As pessoas vão comer de forma diferente, elas vão comer mais em casa, elas vão cozinhar mais, porque elas estão aprendendo a cozinhar de novo. A penetração de produtos de supermercado vai aumentar muito, e eu não acredito que isso vá se acabar no dia que o vírus for embora. Então, acho que vai ter mudanças grandes aí. E outra mudança gigante é e-commerce, né? Pensando em grocery, e-commerce vai acelerar, né? Vocês me perguntaram, China, o único segmento da população que não comprava online eram os mais velhos, né? Que relutavam em baixar um app, comprar via online, e que continuavam indo aos supermercados, aos mercadinhos. E acabou. Não teve outra chance, outra possibilidade. Como não podia sair de casa, teve que aprender, e agora aprendeu e gostou, né? Então não vai voltar, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então o mix vai mudar, sim. O mix e o tipo de produto vai mudar. E eu acho que vai ser bom para a gente. Vai ser positivo para a gente. Só explorar esse ponto do online, Miguel. Você hoje, o seu negócio ele é 100%, ele é B2B, né? Você vende para o supermercado e vende para o consumidor final. Correto? Eu vendo 20% do meu negócio, eu vendo para restaurante, né? Ou para fast food. Mas continua sendo B2B. Você tem algum... Você tem alguma linha, por exemplo... Não. Vou fazer compras direto, assinatura, essas coisas assim. Você
acho que poderia caminhar algumas coisas para esse lado também? Eu ainda não achei engraçado que você está me fazendo essa pergunta, que foi uma das perguntas hoje que no Town Hall apareceu, que os meus funcionários perguntaram. Eu já tive 1000 discussões para fazer isso, para ter B2C na companhia. Eu não achei o ângulo ainda. Eu quero achar esse ângulo, mas ainda não achei. Eu acho que em comida é mais fácil achar o ângulo do B2C quando você tem produtos muito específicos. Por exemplo, você tem uma companhia de produtos para diabéticos, por exemplo, pessoas que têm diabéticos, que é grande, é um mercado gigante, por exemplo, nos Estados Unidos, de diabéticos e pré-diabéticos, então é um negócio muito grande. É mais fácil você conseguir ter uma linha de produtos que você atende em alimentos, esse tipo de consumidor. Acho que quando é de mass, eu ainda não achei a fórmula de fazê-lo, mas não abandonei também não, quero achar. Ferreirinha, tem mais perguntas aqui do nosso público, Ferreirinha. Quer continuar? Vou te dar Tá, a obrigado. última vou fazer da turma aqui. Tá bom. Não, então, assim, dado que a gente está entrando aí nos 10, 15 minutos finais, eu queria perguntar um pouco sobre a questão social, né, de SRI, ESG, enfim, é um momento, como você falou, né, do Feed America e também Feed the World, né, acho que muita gente, infelizmente, vai perder o emprego, né, muita gente não vai ter o que botar no prato aí dos filhos, né, acho que é uma situação extremamente delicada no mundo, né, o que a gente está passando. E é um momento que a gente está levantando a bandeira, todo mundo está levantando a bandeira que tem que doar mais, né, o brasileiro doa muito pouco, nos Estados Unidos já tem muito mais essa cultura de doações, né, de ajudar o próximo. E eu queria entender o que a Kraft Heinz está fazendo em relação a isso, como é que vocês estão se posicionando nessa crise, que ela é principalmente uma crise de saúde e uma crise humanitária, né? Acho que a crise econômica é uma consequência das duas outras crises anteriores. Então, queria entender mais desse lado, né, porque acho que vocês têm um papel super relevante, né, em ajudar aí nesse período difícil. Ótimo, ainda bem que você fez essa pergunta. Eu, quando falei de Feeding America, eu estava falando especificamente naquele instante do exemplo dos Estados Unidos, mas obviamente é Feeding the World. Nós fizemos uma doação de 12 milhões de dólares agora. E fizemos essa doação em parte em comida, em parte em cash, e toda para fundações ou para organizações ligadas a alimentar a população. Então aqui nos Estados Unidos, com food banks de diversos lugares. Os Estados Unidos foi metade desse valor. Por exemplo, em UK, a gente se associou com uma empresa chamada Bash, não uma empresa, como é que fala? Uma NGO. Como é que fala? Uma ONG no Brasil. Uma ONG que se chama Magic Breakfast, que dá breakfast para a população. E esse é um problema super sério, porque tem, mesmo a gente fala UK, país rico, vocês ficariam impressionados com a quantidade de crianças num país como o UK que agora estão com problemas seríssimos, porque não estão indo à escola. E na escola é que eles comiam a refeição diária, que era o café da manhã, né? Então agora a escola está fechada, as pessoas não podem comer, né? Então a gente ofereceu 12 milhões de cafés da manhã para essa ONG. E com isso estamos fazendo isso no mundo inteiro, associações com ONGs locais. Então a gente fez essas associações, são 12 milhões de dólares de doação, que é muito dinheiro, a gente nunca tinha feito uma doação tão grande. Eu estou preocupado com outras áreas agora que a gente está estudando. A primeira é de crédito, assim, principalmente os nossos fornecedores em food service, né, que
e pequenos suppliers também, que de repente, cara, os distribuidores e tudo mais não conseguem, né? Como é que eles vão nos pagar? Então, eu estou estudando para empresas menores, como é que a gente pode ajudá-los a ter uma situação, a aumentar o crédito. Não para todo mundo, mas para quem realmente precisa. E a outra área que eu acho que é muito preocupante, que é menos relevante para a gente, mas também é relevante, são os restaurantes, né? Ou seja, quando você tem restaurantes cara, as margens de restaurantes já são pequenas. Agora, a situação é muito crítica. Então, como é que a gente pode ajudar esses grupos? Mas é isso, a nossa grande doação são de 12 milhões de dólares, está ajudando associações pelo mundo e está em contato direto com governos e com ONGs pelo mundo para ver como é que nós podemos nos ajudar. Né? Nesse momento, todos nós temos que nos ajudar. Miguel, estamos falando para quase 1.000 pessoas ao vivo agora, esse tema super importante aí, obrigado mesmo, cara. Você é um cara que a gente admira muito como CEO dessa grande empresa global. Eu gostei muito desse slogan Fear in America, Fear in the World. Ferreirinha, quer continuar? Eu tenho mais umas perguntas aqui. Vamos... Pode mandar bala, pode passar. Eu tenho mais uma, mas se quiser passar. Faz a sua então, para não quebrar teu raciocínio. Tá bom. Não, eu só queria entender nessa questão de behavior change, né, das pessoas mudando o comportamento, se a tendência de health and wellness, vocês acham que continua forte ou se as pessoas agora não estão muito preocupadas com isso, né? As pessoas voltaram a comer, enfim, de tudo, né? Como você falou, mac and cheese indo super bem, imagino que o Velveeta cheese também, enfim, as pessoas estão preocupadas com a questão de saúde, health and wellness, ou no momento não é a grande preocupação? Eu quero deixar claro que o mac and cheese é um produto super saudável, tá? Então, o Kraft Mac and Cheese é um produto que não tem preservantes ou preservativos? Conservantes. Não tem preservativos, é perigoso. Não tem conservantes. Não tem dyes é tinta, como fala, é colorante. O queijo que quando vocês abrem uma caixinha de Kraft Mac and Cheese, você tem pasta, né, macarrão, e você tem um envelopinho de queijo em pó. Não acreditem que isso daí mas como é queijo em pó? É queijo desidratado, é super legal, a gente tem uma tecnologia e patente por trás disso, é queijo de verdade, não é de mentira. E que depois você mistura com leite, então o produto é um produto legal, não tem Kraft Mac and Cheese. Não, a resposta para você, as pessoas estão menos preocupadas com health and wellness neste instante. Eu acho que tem uma tendência, num momento como esse, a buscar comfort food, ou seja, tem uma angústia tão grande que as pessoas tentam buscar o prazer de outras formas, e uma delas é trazer comidas que remetem ao passado, que trazem um pouco de nostalgia. Alguma coisa tem que compensar ficar em casa, né, Miguel? Tem que comer a comidinha boa, pelo menos, né? Exatamente. Já que a gente está aqui confinado num apartamento, você tem que pelo menos... Exatamente. Outro dia me mandaram uma foto de um ponto de venda, o meu time, que era a gôndola de carne, né? E tinha a gôndola inteira vazia e no meio tinha plant-based meat. Ninguém tinha tocado no plant-based meat. Então, o resto tá frango, cara. Tá uma gôndola aí gigante, não tinha nada. Eu acho que num momento como desses a gente quer uma picanha, um filé mignon, e deixa um pouco para frente o plant-based burger, eu acho. Depois da quarentena a gente começa. Vai ter uma dieta brava. Miguel, vou fazer um apanhado das perguntas aqui, vai ser a última, aí depois a gente passa para a consideração final. Então, vou passar o olho aqui. O ponto de health você já abordou, que o Bernardo perguntou aqui. Você tem aí, só perguntas na sequência. Tem fábrica parada? Tem alguma linha de produção, algum produto que você teve que descontinuar, que teve pouca demanda, por exemplo?
essa pergunta também. Pergunta do Sérgio Vibe aqui, ó, grande apresentador de televisão aqui no Brasil, pergunta sobre como produzir produtos de alto valor agregado e, ao mesmo tempo, manter margem nesse cenário que é competitivo. Nossa pergunta do Serginho Vibe, nosso amigo. Obrigado, Serginho. E a quarta pergunta é por que vocês pegaram todas as linhas de crédito disponíveis na época, né? O saque do Revolving Credit Facility, né? Então, essas 4 perguntas aí são meu último bloco para você. Tá, você vai me ajudar com as perguntas. Deixa eu responder uma a cada uma. Fábrica parada. Temos 3 fábricas paradas. As 3 fábricas paradas são 2 fábricas nos Estados Unidos, uma em UK, que são 100% dedicadas a produtos para food service. Food service é diferente, né? Imagina quando vocês vão no Burger King aí nos Estados Unidos, no Brasil, que vocês têm aquele sachêzinho de Heinz Ketchup. É uma linha diferente que faz o ketchup regular. No caso dos Estados Unidos, são fábricas diferentes. Então as fábricas de food service são as únicas, ou produtos muito grandes, latas de tomate de, sei lá, 5 quilos e coisas que são para restaurantes, né? Ou tomate, salsa, molho de tomate para pizza em 10 litros, coisas que são, essas coisas estão paradas, essas fábricas, mas é a minoria. A questão do alto valor agregado, eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas eu acho que a pergunta do Serginho assim, é equação alto valor agregado vis-à-vis margem num cenário que é competitivo, né? Tá. Acho que traduzir assim, você tem das suas vendas, né, o percentual de produtos que são lançamentos, talvez a gente poderia traduzir assim. Eu não sei se ele está querendo dizer com isso que assim, produtos premium custam mais caro. Então, como fazer produto premium mais lucrativo? Se é essa pergunta, eu acho que o melhor remédio para tudo na vida é escala. E para ter escala, você tem que ter marcas. Marcas fortes trazem volumes grandes e volumes grandes trazem escala. A escala reduz custo fixo e com isso você consegue margens mais altas. Eu não sei se estou respondendo exatamente a tua pergunta, mas isso é uma coisa que sempre tenho na minha cabeça. É isso aí. É escala, né? É isso aí, escala. O Serginho até acabou agradecendo aqui. Escala, e para ter escala, alto valor agregado, marca. Não consegue escala sem marca e valor agregado. Você pode ter volume sem marca e é produto barato, né? Você pode ter, agora para ter lucratividade, você precisa de escala, margem alta, e para isso você precisa ter marca forte, investir em marca. E a outra pergunta que você me fez, a última... Por que vocês pegaram todo o Revolving Credit Facility, né? E eu queria já emendar essa pergunta, agora é uma pergunta minha, né? A gente está num momento de muita solidariedade, né? Então, assim, você tem um cliente do food service, né? Como é que você ajuda a mantê-lo também? Você deu mais prazo para esse cara, para não matar esse cara lá na ponta? Como é que a gente mantém todo esse ecossistema Kraft Heinz, né? Que a gente saindo dessa crise, vamos precisar dos restaurantes, vamos precisar dessa cadeia toda funcionando. Não adianta ninguém matar ninguém nesse momento, né? Sem dúvida. Então, a primeira pergunta, por que a gente pegou os 4 bilhões de dólares? Porque a gente podia pegar os 4 bilhões de dólares. E porque acho que é importantíssimo, quando você está num momento como esse, construir cenários. E os cenários dos mais otimistas, os cenários dos mais pessimistas. E aí, quando você tem esses cenários, você construir alternativas. Para o cenário, eu não preciso hoje desse dinheiro no cenário que eu estou hoje, porque eu estou bem, estou vendendo muito, não tenho problema de liquidity, o meu debt é de long term, eu não tenho praticamente nenhum debt nos próximos 5 anos, e eu não tenho problema de cash flow, mas quando você constrói os cenários, e a gente está vivendo um momento que a gente não sabe, né? A gente nunca viveu com o problema que a gente está vivendo hoje, né? Então, existe uma insegurança. O que acontece se mais gente ficar infeccionada? E se, sabe? Aí não sabe, né? Então, você tem que construir cenários, se preparar para o pior, né?
mas fazer com que o melhor aconteça. Pensar Então, no melhor, se preparar para o pior, exatamente. né? Pensar no melhor e se preparar para o pior. Então, dentro dessa situação, como a gente podia, a gente pegou esse crédito, mas não foi simplesmente não ser super, super, super conservador. O teu ponto de crédito, eu toquei nesse ponto e eu acho que ele é muito importante. Eu falei que a gente, no primeiro instante, fez uma doação grande de 12 milhões de dólares em comida e em food, em alimentos. A gente privilegiou as pessoas carentes. Assim, para vocês terem uma ideia, uma coisa louca que vocês não vão acreditar. Um dos maiores doadores de comida aqui nos Estados Unidos para esses programas de alimentação de pessoas carentes são supermercados, né? Com produtos que estão prestes a vencer, ou que já aquela cebola que já não está tão bonita, né? Hoje não tem isso nos Estados Unidos. Não tem mais produtos para vencer, não tem mais a cebola que não é bonita. Existe um problema muito sério para alimentar essa população carente, porque assim, essa perda que existia antes de alimentos não está acontecendo, né? Então, a gente resolveu privilegiar os food banks, que são quem faz esse trabalho incrível com comida, tanto nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Mas aí eu disse que a segunda tem outras duas preocupações e coisas que a gente está estudando hoje, que uma são exatamente crédito, principalmente para os nossos fornecedores menores, né? Como é que eu posso estender com garantias, mas estender crédito para os fornecedores menores que realmente necessitam. E o terceiro que eu toquei no ponto é todo esse mundo de restaurantes que existe pelo mundo afora, que trabalha com margens muito, muito baixas e que está prestes a desaparecer do mapa. Como é que a gente pode ajudar essa gente também? Então, a gente já fez ajudando muito no primeiro ponto e está trabalhando, pensando em hipóteses para o segundo e terceiro ponto. Bom, eu queria encerrar o bate-papo e agradecer muito ao Pedro Mesquita, meu sócio head do IB que está aqui, Fernando Ferreira, nosso head de análise, Guilherme Gisman, nosso Equity Analyst International, e repetir essa frase que você disse, que é: nunca despreze uma crise. É o momento em que as pessoas estão mais propensas a mudar. E complementar com a frase do Cauê Amaral, da Fitpart, que é um cara que gosta muito de você, ele falou o seguinte: é nas crises que nascem grandes líderes. Ele falou que você tem uma energia incrível e todos pudemos aqui constatar isso. Eu queria te agradecer muito o seu tempo. Eu sei que sua agenda deve estar super corrida, comandar uma companhia global de alimentos nessa época. Você deve estar faltando bastante tempo, então foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Agradecer muito ao meu sócio Leonardo Gasal, que viabilizou essa conversa, o Léo, que comanda toda a parte de bonds, de credit lá em Nova York. Obrigado, Léo. E passar para suas considerações finais, uma mensagem. Tem muito empresário escutando a gente também, Miguel. Então, eu queria que você fizesse uma fala para o supermercadista, para o comerciante, para o industrial que está escutando a gente e também para o investidor. Muito obrigado, Miguel. Estou te passando a palavra. Não, foi um prazer estar falando com vocês. É sempre um prazer falar com o Brasil. Eu amo o Brasil. Tenho todos os meus amigos no Brasil. Queria mandar um abraço grande para o Léo Gasal, sócio de vocês, que está nos ouvindo, que é meu amigão aqui nos Estados Unidos. E queria repetir isso que você disse. Eu já falei, você repetiu, eu vou falar de novo, que eu acho que é importante. Em momentos de crise, tem sempre dois tipos de pessoas. As pessoas que vão chorar no canto e que explicam por que não deu certo, e as pessoas que pegam esse momento para se reenergizar, para se reinventar, e para reenergizar e reinventar todo mundo que está à volta deles. Eu queria dizer a vocês que vocês devem ir para o segundo grupo, não o primeiro, porque o primeiro vai perder. O segundo tem uma chance de ganhar. Nesses momentos de crise, em que as pessoas se reinventam. É um momento em que a gente precisa de muita criatividade, muito otimismo e muita coragem. E que são, eu acho,
os ingredientes absolutamente necessários para o sucesso. Então, eu queria desejar a vocês muito sucesso e tudo de muito bom para vocês. Grande abraço, muito obrigado. Miguel, Obrigado, eu te Miguel. agradeço demais. Obrigado, pessoal. A gente se encontra Obrigado. agora, mais tarde, às 5, para falar de setor de construção. E às 7, nós vamos receber aqui, Miguel, o professor Falcone, com o André Street da Estônia, para mostrar a vida real. A gente vai conversar com 3 microempreendedores brasileiros para ver como é que é a realidade do pequeno e médio aqui no Brasil. Pessoal, obrigado. Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. Professor Falcone, um cara incrível, está trabalhando com a gente aqui nos Estados Unidos. Tremendo de um gasto para vocês. Eu conheço o professor Falcone há muito tempo e ele tem nos agregado muito aqui na Kraft Heinz, nos Estados Unidos e no mundo. Então, tremendo de um gasto para vocês. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.